Imagine ser arrancado da sua terra, ainda jovem, e levado para um reino desconhecido, com uma cultura completamente diferente. Mesmo assim, você permanece fiel aos seus valores. Assim começa a trajetória de Daniel, um dos personagens mais intrigantes e inspiradores de toda a Bíblia. A história dele se passa no período em que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor, o temido rei babilônico, conquistou Jerusalém e selecionou os jovens mais inteligentes, fortes e habilidosos para servirem em seu palácio. Daniel estava entre eles, um jovem comum aos olhos dos homens, mas extraordinário aos olhos de Deus. Logo ao chegar na Babilônia, Daniel enfrentou sua primeira grande prova: comer da comida e beber do vinho do rei. Para muitos, isso seria um privilégio, um sinal de status, mas para Daniel, significava comprometer sua fé e sua identidade. Ele sabia que aquilo violava os princípios que aprendera desde criança. Então, com coragem e gentileza, ele pediu para não se contaminar. Em vez de confrontar com arrogância, ele usou sabedoria. Propôs um teste: 10 dias comendo apenas legumes e bebendo água. O resultado surpreendeu a todos. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e fortes do que os demais jovens que aceitaram o banquete real. Naquele momento ficou claro para todos no palácio: Deus estava com ele. Mas esse foi apenas o início. A fama de Daniel cresceu em destaque no reino babilônico. Ele começou a interpretar sonhos que ninguém conseguia decifrar, revelando mistérios que deixavam os sábios da época perplexos. Um dos episódios mais famosos foi o sonho da grande estátua de Nabucodonosor. A estátua tinha uma cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés que eram uma mistura de ferro e barro. Com a sabedoria que vinha de Deus, Daniel explicou ao rei que aquilo representava os reinos que surgiriam ao longo da história humana, um após o outro. Era uma visão profética impressionante que anunciava acontecimentos que só se cumpririam séculos depois. Daniel não era somente um intérprete de sonhos. Ele era um homem que via além do presente. Ele enxergava a mão de Deus na história e o reino eterno se aproximando. Mas ser fiel a Deus sempre custa caro. E Daniel descobriu isso da forma mais dura. Com o passar do tempo e a mudança de reis, sua integridade continuou a brilhar. Os outros governadores do reino ficaram incomodados com sua posição privilegiada e com o favor que ele recebia. Procuraram algum erro em sua conduta, algum deslize, mas nada encontraram. A vida de Daniel era irrepreensível, exceto por um detalhe: sua devoção a Deus. Então, usando isso contra ele, convenceram o rei Dário a assinar um decreto. A lei proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. A armadilha estava montada. Daniel conhecia o decreto. Ele sabia do risco de morte. Mas também sabia no que acreditava, e sua fé não era negociável. A Bíblia diz que ele simplesmente voltou para sua casa, abriu as janelas do seu quarto que davam para Jerusalém e orou a Deus como sempre fazia, 3 vezes ao dia. Ele não fez isso para desafiar o rei. Fez porque não estava disposto a comprometer sua comunhão com Deus, nem por um único dia. Ele não se escondeu. Sua fé era pública e sua lealdade era, antes de tudo, ao Senhor. Como esperado, ele foi denunciado pelos conspiradores. O rei Dário, que gostava de Daniel, ficou angustiado, mas não podia revogar a própria lei. Daniel foi levado e lançado na cova dos leões. Imagine o silêncio daquela noite. Imagine o rei, aflito, sem conseguir dormir, esperando que o amanhecer trouxesse notícias terríveis. Mas, ao romper da luz, quando Dário correu até a cova e chamou por Daniel, sua voz recebeu uma resposta que ecoa até hoje. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus e também nunca cometi nenhum erro contra ti, ó rei. A integridade prevaleceu. A fé venceu o medo. A fidelidade de Daniel não só salvou sua vida, como também fez um rei pagão reconhecer o poder do Deus verdadeiro.
Dário publicou um novo decreto, ordenando que em todo o seu reino as pessoas temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Mas a história não termina aí. Anos depois, já idoso, Daniel recebeu as revelações mais impressionantes das Escrituras. Foram sonhos e visões sobre reinos futuros, guerras entre nações, poderes que se levantariam e cairiam, e o anúncio de um reino eterno. Um reino que não seria destruído. O reino do Filho do Homem, que viria com poder e glória. A famosa visão das 70 semanas, registrada no capítulo 9, passou séculos sendo estudada e admirada, por revelar com precisão matemática eventos cruciais do plano divino. Daniel viveu e serviu em 3 reinos diferentes: o babilônico, o medo-persa e, possivelmente, o início do Império Persa. Em todos eles, ele permaneceu fiel. Nunca negociou sua fé, nunca se curvou à pressão cultural, nunca abriu mão de sua identidade espiritual. E é por isso que sua vida continua a despertar tanta curiosidade e admiração até hoje. Ele nos mostra que a lealdade a Deus não depende das circunstâncias, mas de uma decisão diária. A história de Daniel nos desafia a fazer uma pergunta profunda. O que eu faria se estivesse no lugar dele? Eu abriria mão dos meus princípios por conforto ou segurança? Silenciaria minha fé por medo da opinião dos outros? Ou me manteria firme, como Daniel, sabendo que Deus honra a fidelidade daqueles que nele confiam? Daniel nos mostra que, mesmo em um mundo que tenta nos moldar e nos conformar, ainda é possível permanecer fiel. Ele nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus apesar do medo. E nos ensina que quem anda com o Senhor nunca está sozinho, nem mesmo dentro de uma cova cheia de leões. A vida de Daniel é como uma chama acesa que atravessa gerações, chamando cada um de nós a viver uma fé verdadeira, corajosa e inabalável. Uma fé que não depende do lugar onde estamos, mas do Deus em quem confiamos. E a pergunta final que sua história nos deixa, e que ressoa com uma força incrível em nossos dias, é esta. Se Deus foi tão presente na cova dos leões, o que ele não pode fazer hoje por aqueles que decidem permanecer fiéis? A resposta está na nossa própria jornada de fé. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima.